Olá pessoal, professor José Carlos Queller aqui de novo com a segunda série do ensino médio. Lembrando a vocês um novo modelo de atividade que vale como presença para vocês não deixarem de fazer. São normalmente 2 exercícios, vocês fazem lá e depois você pode até fazer outros exercícios que o professor postar para vocês, tá? Então a aula de hoje, pessoal, é sobre o neoclassicismo. O que a gente vai fazer? Os grandes objetivos da aula de hoje. Chegamos novamente à história da arte, né? A gente lembra que a última vez de história da arte que a gente falou, a gente trabalhou a música barroca, né? O barroco brasileiro, e agora a gente vai para o neoclassicismo, que é o período, né, na linha do tempo que vem a seguir do barroco, né? Então, traçar as principais características do movimento artístico neoclassicismo, suas influências nas artes plásticas e arquitetura, dando ênfase aos principais artistas da época. Tá? Contexto neoclassicista, pessoal. Compreende nas últimas décadas do século XVIII e nas 3 primeiras do século XIX. Essa nova tendência estética predominou nas criações artísticas europeias, conhecidas também como academicismo. Por que isso, pessoal? Porque ela tinha uma norma, uma regra, tá? Tem outros movimentos que vão surgir ali para contrapor o neoclassicismo que a gente vai estudar posteriormente, tá? Princípio neoclassicista, né? Uma obra de arte só seria bela na medida em que imitasse não só as formas da natureza, mas sim que os artistas clássicos gregos e os renascentistas italianos já haviam criado. Então é um novo classicismo. Lembra que o Renascimento ele pregava o retorno ao clássico, né, greco-romano, e o neoclassicismo que vai surgir aí 200, 300 anos depois, ele vai reviver isso, mas lógico que ele vai ter suas singularidades, que a gente vai estudar hoje aqui. Tá? Então pregava cuidadoso aprendizado das técnicas, o convencionalismo e o tecnicismo reinaram nas academias de belas artes, principalmente após a Revolução Francesa. O pessoal que gosta de estudar história, 1792 é o ano da Revolução Francesa, né, que surgiu para o mundo o Napoleão Bonaparte. Tá? Primeiro testezinho para vocês sobre o neoclassicismo, é correto? Número 1. Surgiu na segunda metade do século XIX, imitavam os artistas clássicos gregos, as academias de belas artes usavam o tecnicismo e o convencionalismo. 1, 2 e 3. Letra A, a resposta 1 e 3 são corretas, ou letra B, a resposta 2 e 3 estão corretas? Pensa um pouquinho e a gente já volta, hein, pessoal? Voltamos aqui, fácil essa, mas é uma questão já de analisar, um testezinho para você analisar, sobre o neoclassicismo é correto. Número 1, surgiu na segunda metade do século XIX? Errado, né, pessoal? Porque surgiu na segunda metade do século XVIII, tá? Imitava os artistas clássicos gregos? Claro, é a base do, né, um novo classicismo. As academias de belas artes usavam tecnicismo e convencionalismo. Sim, era muito regrado para tudo sair correto. Então a resposta certa é a letra B. 2 e 3 estão corretas. Neoclassicismo, mais um pouquinho para vocês, na pintura, na escultura e na arquitetura e no imobiliário, constitui-se uma clara relação contra o enfeitado estilo rococó, que entre o barroco e o neoclassicismo veio o rococó, que era aquela coisa supérflua, lembra? Que meio banal, né? Mas ele tinha algumas características barrocas ainda. Então, aquele excesso de enfeite, aquele excesso de detalhismo. Foi uma arte politicamente correta. Era de temas de história ou mitologia, em vez da fragilidade que vinha no rococó, que botava a pessoa andando no balanço, por aí vai, né?
Características. Retorno ao passado pela imitação dos modelos antigos greco-latinos. Sujeição aos modelos e às regras ensinadas nas escolas ou academias de belas artes. Imitação da natureza. Imitação, pessoal. Estilo sóbrio, antidecorativo, linear e antissensual. Estudo do desenho, simplicidade da natureza, nobre, sereno e histórico. Tá? Então, pessoal, aqui o que vale ressaltar para vocês, tá, é que não está colocado aqui, é que uma das principais características, lógico, que é a singularidade do movimento neoclassicismo, é a pincelada. Tá? A pincelada não podia ser vista, não podia ser percebida. Lá no Renascimento e anteriormente, no Barroco, você percebia o traço da pincelada, sabia com qual pincel o artista tinha usado, se ele tinha usado espátula. Aqui não, aqui era para deixar o mais simples e sutil possível para aquilo, tá? Materiais como mármore, granito, madeira, e modernos como ladrilhos, cerâmicos e ferro fundido, né, de baixo custo e maior funcionalidade. Sistemas de construção feitos a partir dos arcos de 180 graus romanos. Então, isso a gente está falando da arquitetura. Então, volta a simplificar, a gente vai fazer uma comparação aqui, tá, depois. Tetos planos, abóbadas e berço ou arestas emolduradas e cúpulas nas zonas centrais das construções. Construções gigantescas. Largas avenidas para abrigar os edifícios públicos de academias e universidades. São até hoje, tá? As grandes universidades europeias, principalmente ali na França, ela tem essa característica neoclassicista, tá? Então você veja aqui, ó, o Panteão Nacional em Paris, tá? De Jacques Germain Soufflot, tá? De 1757 a 1792. Veja que a composição dela é muito parecida com uma composição lá do Renascimento, ó, que é a Basílica de São Pedro. Olha o estilo arquitetônico delas, comparem. A gente vai ver que influencia. Da onde está vindo essa influência, tá? A diferença vai ser, aqui a gente consegue ver que tem um monte de carros, são grandes avenidas para servir de mural para essa arquitetura neoclassicista, tá? Aí o Portal de Brandemburgo, né, na Alemanha, de Carl Gotthard Langhans, 1789 até 1794 a construção, né, a sobriedade com que ele leva, que era aquela simplicidade, as perspectivas muito bem construídas, né, que pregavam lá no Renascimento e na escultura grega. E ali, ó, vamos voltar à Grécia Antiga, Acrópole, né, de Atenas, para você ver a composição que é muito parecida, tá? Questionário para vocês. Quanto à arquitetura neoclássica? Número 1, sistema de construção feitos a partir de arcos de 180 graus romanos, né? Usava-se materiais como ladrilho, cerâmico, ferro fundido e baixo custo, né? Então, letra A 1 está errada, letra B, a 2 está errada e letra C, as duas estão corretas, todas as respostas estão corretas. A gente já volta. Voltamos, pessoal. Hoje o tema é bem gostoso, né? Neoclassicismo, bem bacana. Quanto à arquitetura neoclássica, sistemas de construção feitos a partir dos arcos de 180 graus romanos, lembra da influência greco-romana, então tá certo, e usava materiais como ladrilho cerâmico, ferro fundido e outros materiais de baixo custo. Então, todas as respostas estão corretas. Vamos prosseguir? Uma curiosidade sobre o neoclassicismo, pessoal. O termo neoclássico foi criado no século XIX para denunciar o vazio e a carência. Para encontrar a beleza racional, achava-se necessário estudar em academias, e isso acabava com a liberdade artística.
Então, tinha que trabalhar em cima daquela formalidade. Cada um tinha suas particularidades depois, mas aquela formalidade e aquela busca pelo ideal, lembra lá do Renascimento? Busca pela beleza, né? Fugindo até da realidade de algumas coisas para buscar um ideal, né? Então, aí a curiosidade. Escultura. Estátuas de heróis, mulheres com túnicas de Afrodite ou crianças conversando com filósofos foram os temas da fase inicial. Os materiais utilizados eram bronze, mármore e terracota. Na época de Napoleão, focava, que já é uma segunda fase, né? Focava estátuas equestres, que é de cavalo, né? E bustos que são rostos, focalizados na pessoa do imperador, que era Napoleão Bonaparte. Movimentos e posições reais do corpo, expressão pensativas e melancólicas dos rostos. Lembra da expressão do Barroco? Que era aquela dramaticidade ao ápice, né? No último. E no Renascimento era aquela cara de paisagem, né? Melancólica, normal. Né? Então isso vai voltar no neoclassicismo. Tá? Perguntinha para vocês, o quiz. Né? A escultura neoclassicista viveu 2 momentos, qual abaixo representa um deles. Tá? Letra A, estátuas de heróis, mulheres com túnicas Afrodite, crianças com filósofos, após a Revolução Holandesa, e na época de Napoleão, que focava estátuas equestres em bustos. Qual dessas alternativas? A gente já volta. Vamos tomar uma água aí. Voltamos aqui, pessoal, falando aqui, Napoleão, muito legal a história, né, da Revolução Francesa, não holandesa. Então a gente sabe que as esculturas neoclassicistas viveram 2 momentos, né, a qual abaixo representam deles. Estátuas de heroínas, Cintinha, mulheres com túnicas de Afrodite, crianças com filósofos, e após tinha a Revolução Francesa, não holandesa. Por isso essa está errada. Na época de Napoleão, que focava estátuas equestres e bustos, isso é correto. Então, a letra B é correta, tá, pessoal? Prosseguindo, os escultores neoclássicos. Vamos citar alguns, né, aqui para vocês. Antônio Canova, 1757 a 1821, que ele viveu. Foi um desenhista, pintor, antiquário, arquiteto, porém é mais lembrado como escultor. Seu estilo foi inspirado na arte da Grécia Antiga. Também era escultor exclusivo da família Bonaparte, tá, pessoal? Ele foi considerado o maior escultor europeu desde Bernini. Vocês lembram que Bernini era o grande escultor, arquiteto lá do Barroco. Tá, então aqui o Perseu com a cabeça da Medusa. Veja a característica e, de novo, a imagem sóbria do rosto, né? Mas veja a influência grega que tem aqui, né? Mitologia grega é um dos temas que são abordados no neoclassicismo também. E o busto ali com o busto de Napoleão, que é o rosto de Napoleão Bonaparte. Então aqui é detalhe também da cabeça da Medusa, sóbria também, sem nenhuma expressão muito dramática, né? Bertel Thorvaldsen, 1770 a 1844, estudou na Academia Real Dinamarquesa de Arte, tá? Presidiu a Academia de São Luca em Roma, fez as estátuas colossais de Cristo e os 12 apóstolos para a reconstrução da Catedral de Copenhague. Né? Então aí o Cristo, aí a composição, veja que não tem aquele excesso que tinha até nas vestes que tinha lá do Barroco, né? Cristo na Catedral de Copenhague e o apóstolo Paulo também na Catedral, né? Então a sobriedade da expressão facial, de novo, a gente percebe aqui, tá? Teste. Sobre a escultura neoclássica, é correto afirmar: 1. Representado por Thorvaldsen e Canova. Canova é considerado o maior escultor europeu desde Bernini. E número 3, Thorvaldsen era escultor de Bonaparte. Letra A, as alternativas 1 e 3 são corretas.
Letra B, apenas a alternativa 3 é falsa. Tempinho para você, a gente já volta. Pessoal, voltamos aqui. Escultura neoclássica, né? Sobre a escultura neoclássica, é correto afirmar, número 1, representado por Thorvaldsen e Canova. Número 2, Canova é considerado o maior escultor europeu desde Bernini. Lógico, a gente já mostrou isso. A número 1 também, representado por Thorvaldsen e Canova. E número 3, Thorvaldsen era escultor de Bonaparte. É mentira que era escultor de Bonaparte, era o Canova. Então, apenas a alternativa 3 é falsa. Fácil essa, né? Vamos continuar. Pintura, chegamos na pintura neoclássica, inspirada principalmente na escultura grega e na pintura renascentista, principalmente a de Rafael Sanzio. Rafael, que era aquele pintor das Madonas, né? Depois vai ter até um movimento que antecede a concepção dele, não lá do tempo, mas é um movimento mais atual, que são as pré-rafaelitas, que vai ser tema de aula nossa, tá? Mestre do equilíbrio e da composição da harmonia do colorido. Lembra da simetria lá da Escola de Atenas, da vocação de São Mateus? Tem um monte de coisa ali dele. Né? Os pintores neoclassicistas. Esse é o grande nome, né? Jacques-Louis David, muito conhecido só como David, de 1748 a 1825. Foi o pintor da Revolução Francesa e, posteriormente, o pintor oficial do Império Napoleônico, né? O Império de Napoleão. Situou cada figura como uma estátua, iluminada por foco de luz, contra um fundo simples e de arcos romanos. Tá? Então, pessoal, apesar do movimento neoclassicista vir rebater o rococó e o barroco, né, não vão deixar, principalmente o Davi, ele viu algumas exposições, viu algumas obras do grande mestre, né, Caravaggio, e ele observa muito bem aquela ideia do luz e sombra que o Caravaggio tinha como ninguém. Né? Então aí vê Napoleão atravessando os Alpes, de Jean-Jacques David. Nós já trabalhamos isso a gente falou essa obra quando a gente falou de todos os movimentos, tá? Lá no início, na aula 2, da aula 3. E aqui você vê a detalhe, a sobriedade do rosto, né? Uma figura equestre, e a gente faz a comparação de novo com uma obra do Rafael Sanzio. Veja que aqui não tem a marca de pincel e aqui tem as marcas de pincel, né? Porque é o São Jorge lutando com o dragão do Rafael Sanzio de 1505. Então você consegue olhar e observar essa diferença entre uma obra e outra, mas a inspiração, ela é válida, tá? A inspiração lá do Renascimento, tá, pessoal? Mais uma vez. A morte do Marat. O Marat era um grande amigo do Davi, e ele é um cara que escrevia para um jornal, e o jornal daquela era, pós-revolucionistas, ou revolucionistas, né, ele escrevia para aquele jornal e falava mal de um monte de pessoas, e naquela época, a pessoa que atentava contra a Revolução, contra Napoleão, o que acontecia? Guilhotina, né, meu querido? E esse cara era um cara doente, né? Ele tinha um problema de pele e ele vivia numa banheira, tomava banho de banheira, na maioria das vezes escrevia dentro da banheira, porque acho que era psoríase a doença que ele tinha. E uma vez, uma oposição dele, né, uma moça que era da oposição, falou, vou te levar, vou entregar umas cabeças aí para você. Foi lá, né, a moça chamava-se Charlotte Corday, né, ela foi a grande assassina dele. Foi lá e pegou e esfaqueou, deu um monte de facada nele. E o Davi foi chamado para fazer essa pintura. E veja que essa pintura não mostra muito sangue, é uma pintura totalmente idealizada. Né? Marat era feio e ele botou com uma cara sobra, ele era odiado por muitos. Né? E aqui está aqui, ele faz esse caixote onde ele escreve como a morte de Marat. Né? Aqui, ó, já vou comparar ali com o Michelangelo.
E olha a composição do braço, como é parecida com a da Pietà do Michelangelo. Já perceberam ali a ideia de cair? Então ela é uma obra totalmente idealizada e mostrada e influenciada também. Então a gente percebe aqui, pessoal, que a morte de Mahat parece como uma lápide, né? E aqui embaixo, bem pequenininho, que a gente já vai mostrar para você, coloca aqui o ano 1, né? Ano 2, né? A Revolução, como se fosse a data de morte dele, né? E ano 2 por quê? Porque a Revolução foi em 1792, né, de Napoleão, e em 1793 foi a morte de Mahat. Então seria o ano 2 da Revolução, que lá eles faziam esse tipo de contagem. O professor de História sabe explicar bastante isso. Então lá, ó, aí ele faz uma carta doando para a família da assassina dele. Como a ideia era criar um mártir ali da Revolução napoleônica, né, da Revolução Francesa, e pintar essa figura como um mártir, né? Então aqui não vai aparecer muito bem legível, mas aqui está dizendo em ano 2, tá? Você vai achar na internet a imagem, eu não consegui achar uma com um zoom muito bom, tá? Outro quadro dele, a morte de Sócrates, 1797. Veja a simetria que tinha, tem essa mistura de luz e sombra, bastante também influenciada, né? Esse aqui também, o Imperador Napoleão, ele era o grande pintor da família de Napoleão e Napoleão. O Imperador Napoleão e seus estudos nas Tulherias, né, em 1812. Veja o detalhe da sobriedade, mais uma vez não tem a expressão, não tem o auge da dramaticidade, né, e a gente não percebe as marcas de pincel, pessoal, que é a característica do neoclassicismo. Questãozinha para vocês, escreva um texto de no mínimo 5 linhas sobre o artista Jacques-Louis David, né, devendo conter qual movimento artístico ele pertencia e um breve histórico. A gente já volta, pessoal.
Pessoal, voltamos aqui, né? A gente falou bastante do Louis David, tem muito mais coisa para falar sobre ele, né? Mas daqui, escreva sobre um texto, um mínimo de 5 linhas sobre o artista Jacques Louis David, devendo conter qual movimento artístico ele pertencia, não pertencia, tá? Um erro de digitação ali. E breve histórico. Então você pode falar até sobre as obras dele. A gente falou bastante sobre a morte de Marat, né? Vale a pena caracterizar, pode cair até numa questão que a gente vai passar para vocês aí sobre isso. Então vamos dar o prosseguimento à nossa aula hoje, né, pessoal? Dominique Ingres, esse foi o aluno do Davi, né? Foi o aluno do Davi. Então foi cronista visual da sociedade do seu tempo. Função do artista era produzir quadros históricos, defensor da pureza e das formas. Inegável técnica da pintura do nu, principalmente nu feminino, né? E ele gostava disso e ele era muito formal, ele gostava da coisa muito bem organizada, ele primava pela organização. Fisionomista da burguesia. Sabe que o neoclassicismo, esse período, a burguesia estava bem alta também, né? Vivia brigando contra a vanguarda artística francesa, representada pelo romântico Delacroix, que nós vamos estudar daqui a algumas aulas, o romantismo, tá? Que é o movimento que contrapôs o neoclassicismo, né? Um pregava uma influência, a gente já estudou lá atrás, uma influência greco-romana, e a outra pregava, queria um novo barroco, né? Que é o romantismo. Detalhismo nos seus retratos invariavelmente enriquecidos com mantos aveludados, rendas e flores. A gente vai ver isso. Tá? Então aqui, Jesus devolvendo as chaves para São Pedro. Veja na riqueza dos detalhes e, mais uma vez, nas expressões que não estão no seu auge, né? Então não estão focados no emocional. Então, se eu olhasse esse quadro, eu falava, esse quadro é um quadro renascentista. Qual que seria a grande diferença? A técnica da pintura. As pinceladas não aparecem de jeito nenhum, parece uma fotografia até, né, pessoal? Aqui, tá? A ideia também que aí eles tiravam um pouquinho, o Michelangelo ele gostava muito de se colocar a tridimensionalidade. Os artistas neoclássicos eles buscavam diminuir essa tridimensionalidade, principalmente do fundo. Leonardo da Vinci fazia aqueles fundos bem compostos. A ideia do neoclassicismo, né, principalmente do Ingres, era não dar essa profundidade. Você vê que o fundo ele não tem uma perspectiva totalmente nítida. Ele frisa no corpo da mulher, e eles vão em busca da perfeição, tanto que a coluna dela é alongada propositalmente, as vértebras dela, ela normalmente teria que acabar mais ou menos aqui, dá para ver que é alongada, o braço é muito comprido, a perna é muito curta, para chegar àquele ideal, né, da figura, aquele ideal. Né? Então a Grande Odalisca é uma obra de 1814, ele foi pintada para Caroline Murat, que era a rainha de Nápoles, que era irmã de Napoleão. Olha que bacana, ele trabalhava bem nisso, tá? Então, mais uma vez, para vocês lembrarem aqui, ó, o incenso, né, todo o detalhe que ele tinha, os mantos aveludados aqui, as cortinas, né, muito bem enriquecidos. Né? Aqui também, a banhista de Valpsson, talvez uma das obras mais emblemáticas dele, tanto que ele vai voltar a retratar ela com 80 anos, né, só que dentro de uma outra obra. Então, você percebe também, mais uma vez, a coluna alongada, né, os mantos aveludados, buscando essa perfeição aí, né, pessoal? Então, eu vou dar uma lembrete para vocês aqui, ó, o banho turco. Veja que a mesma imagem que ele usa, né? Aqui ele já tinha 80 anos quando ele construiu quando ele pintou esse quadro, né? Então veja que ela aparece aqui. Ele gostou tanto dessa obra que ele foi usar anos mais tarde, né? 1862 e ela é de 1808, então quase 50 e poucos anos depois, né, pessoal? Vale a pena estudar também o Ingres. Joana d'Arc na coroação de Carlos VII, então era um dos temas, né? Então a gente tinha a Revolução Francesa, mas a gente vai lá para a Inglaterra também, né? Com o Ingres e a detalhe da Joana d'Arc, todo mundo sabe que Joana d'Arc morreu na fogueira, né? A sobriedade da figura da Joana d'Arc, né, pessoal? Então, agora a gente vai fazer aquela nossa análise básica de obras para a gente finalizar a aula de hoje. Escolha alguma das obras a seguir e faça um pequeno texto identificando o seu nome, qual artista fez e o que a caracteriza como uma obra neoclássica. Em seguida, aponte a única que não é desse período. Tá? Então vamos lá mostrar as obras. Eu estou te passando 3 obras e você vai analisar. Vou deixar as perguntas aqui, um tempinho maior para você focar. A gente já volta.
Voltamos, pessoal, hoje, né, analisando bem obras, hoje mostrando bastante quadros para vocês. Então, eu deixei lá, escolha alguma das obras a seguir e faça um pequeno texto identificando seu nome, qual artista fez e o que caracteriza como uma obra neoclássica. Em seguida, aponte a única que não é desse período. Então, vamos escolher aqui o banho lá da moça lá. Vamos primeiro identificar cada uma, o batismo de Cristo, do André Verrocchio, né, 1474. Essa aqui com certeza não é a obra neoclassicista, né, é lá do Renascimento. Banhista de Valpsson, que é lá, né, Dominique Ingres, 1808, o Imperador Napoleão e seus estudos nas Tulherias, 1812, do Davi. Então você pode escolher uma dessas duas, lógico que você vai escolher. Essa aqui não vai dar para você falar porque não é neoclássica. Então, pode falar sobre a Banhista de Valpsson, que ele reutilizou a obra, que buscava os tecidos aveludados, a caracterização, ou de Napoleão, que buscava a sobriedade do grande imperador, né? E por aí vai, pessoal. Tem mais uma de análise hoje, essa aqui não ficou tão difícil, né? Só pesquisar, voltar aos slides, ou pesquisar na internet também. Então, essa aqui descartada para vocês. Outra obra, agora a última questão, sobre o neoclassicismo. É um movimento inspirado em qual movimento artístico anterior? A gente já falou isso. Marque a alternativa correta, em seguida analise quais possuem as mesmas características identificando-as. Então, letra A seria Renascimento, letra B seria Barroco ou letra C, Neoclassicismo, tá? Então, tá aí, eu te passei 3 obras para você pensar, tá? E a gente vai dar o último tempinho para vocês, para a gente voltar em definitivo. Até daqui a pouco.
Oi, pessoal, tudo bom? Voltamos. Última questão, essa também é bacana. Eu estou passando 3 obras para vocês. Eu estou passando uma obra do Barroco, uma obra do Renascimento e uma obra neoclássica. Então, assim, você vai numerar. Qual foi inspirado em qual movimento artístico anterior e marque a alternativa correta. Em seguida, analise quais obras possuem as mesmas características. Então, vamos lá. Obras. Nós temos a Judite decapitando Holofernes, né? Uma obra da Gentileschi, né? Da Artemisia Gentileschi. Olha a dramaticidade, então uma obra barroca. A Sagrada Família com o Cordeiro, mais uma obra do Rafael Sanzio, que foi inspirada, o neoclassicismo se inspirou muito, a diferença é a pincelada, mas a composição, a neutralidade nas faces a gente vê. E a última obra, a Joana d'Arc no coração, arrancando o coração, na coroação do Carlos VII de Dominique Ingres, 1854. Então vamos ver aqui, Barroco, Renascimento e Neoclássico, O que a gente aprendeu hoje, pessoal? Então vamos ver o que a gente aprendeu hoje. Características do neoclassicismo. Vertentes na arquitetura, escultura e na pintura. Relação com os movimentos anteriores, que é o quê? A relação do neoclassicismo é toda com o Renascimento e as artes greco-romanas antigas lá, Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje e queira se aprofundar. Tem altos vídeos sobre esses artistas, sobre a composição das suas obras, tudo. Vale a pena você consultar na internet. E até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Tchau!